eu não estou. Então, como não é fato, eu vou conseguir me desvincular. Mas se eu estiver passando por um processo de verdade, se isso aconteceu no passado, isso não vai sair tão fácil. E nem vai poder ser tirado. Vê que dificuldade. Esse espírito, se for fato, um exemplo, que existe uma conexão disto, toda vez que ele gritar no meu ouvido, mesmo que você não entenda, você vai cair nisso. Eu vou tentar explicar como é que é isso. Vamos lá. Perceba, imagine, pense numa situação, eu vou dar um comparativo um pouco mais simples. Quem tem, você tem que ter filho e sua mãe. Visualize seu filho e visualize sua mãe agora, tá? Você tem ele. Eu simplesmente vou fazer o seguinte agora, eu vou tirar ele da sua vida, não existe mais. Você não vai lembrar mais que existe. Agora, seu corpo não lembra mais que existe esse filho ou essa mãe. Não lembra. No entanto, vê que interessante, você sente um vazio estranho que você não sabe explicar. É assim que funciona. Você faz, tá faltando alguma coisa. E se alguém chegasse no seu ouvido e falar, sabe aquele seu filho que você teve? Você não ia saber que tem um filho. Filho, você nem vai saber o que está acontecendo. Mas a cobrança, ela é fato. Existiu uma coisa que aconteceu, você não consegue processar mais fisicamente que ela deixou de existir, quer dizer, nunca existiu no físico, mas ela é verdadeira dentro da sua vida, porque existiu em outra vida. É como se estivesse com você aqui agora, mas não existe dentro das sinapses cerebrais momentâneas, mas ela existe. Então, toda vez que o espírito grita no seu ouvido, uma ação que aconteceu no passado machuca você e você baixa a frequência. Lembra que, por exemplo, aí agora vamos para o peso. Você abandona um filho na vida passada. Você machucou alguém na vida passada. Você matou alguém na vida passada. Aqui nessa você não lembra nada, não existe essa imagem aqui. Mas na hora que ele dá o berro no seu ouvido, ele cobra, alguma culpa pega você, um peso que você não sabe de onde vem, e baixa a sua frequência sem que você perceba o que está acontecendo. É como se fosse aquela comparativa do filho que existia e tirou da sua vida. Aquilo existe, mas não está na sua vida. É muito estranho, velho. Existe, é verdade. Então o espírito, quando olha para você, ele fica o tempo inteiro. Por isso que não adianta, porque se o mentor não adianta, o mentor não consegue tirar. Porque ele tem uma conexão tão forte que o espírito volta a cobrar. Só que, claro, quando ele faz e isso vai causando um nível de irritação constante em você. Você nunca entende por que está irritado, porque está sentindo uma sensação de culpa que faz parte do princípio do assédio. Tá? São duas. Sensação de culpa sem saber da origem. Você não consegue perceber a origem. E irritação, meu pai, é batata aí, velho. Presença de algum espírito jogando palavras sobre sua cabeça. Ele começa a magneticamente falar aquilo e aquilo vai causando em você uma sensação que você não sabe de onde vem. Essa sensação também pode acontecer quando você se aproxima da aura de alguém. É uma sensação que tem, tá? Você sai da aura da pessoa, ela some. Quer dizer, você passa a ler a outra pessoa como se fosse você. Mas quando é o tempo... Explico melhor. Eu me aproximo de uma pessoa, a aura dela está com peso, está com culpa, está com alguma falha. Então você sente o que ela está sentindo enquanto está perto dela sem perceber. Na hora que sai, aquilo some. Mas não era seu, você sente como se fosse em você. Se o espírito saísse de perto de você agora e parasse de lhe cobrar, provavelmente você conseguiria, mesmo dentro da inconsciência, da encarnação, passar mais tranquilamente. Mas na hora que ele cola em você e começa a gritar algumas coisas, isso passa a ser muito forte. Só que chega num nível, é isso que eu queria explicar para vocês. Uma pessoa que passa por assédio, de uma cobrança espiritual como essa, constantemente, tenha pena. Tenha pena da pessoa. Porque, cara, é de uma força, de um vazio, de uma culpa, a pessoa não consegue crescer na vida. Nada faz ela... É um vazio sem explicação. Por isso que muita gente entra em depressão, sem saber por quê. Vai caindo, ela vai caindo, ela vai caindo, e você fala, nossa, levanta, velho, vai fazer alguma coisa, vamos lá. Não é tão simples assim, velho. Se tiver uma cobrança batendo em cima dele, meu velho, você não tem ideia. Não, olha, tenha pena. Tenha pena. É isso que você tem que sentir, dó. E fazer alguma coisa, obviamente, que é um sentimento meio inútil, mas no sentido de que tenha respeito, até um tipo de observação, um tipo de até ser abnegado em relação àquilo.
porque é de um peso, meu amigo, que só você não queira estar na pele de uma pessoa que carregando um peso verdadeiro de uma ação existente, está passando por isso aí. É muito forte, é muito. Não tem força para levantar, ela é minada diariamente, ela não tem força para ir para frente. Tudo nela é travado, a vontade é minada, é uma força altamente. A presença espiritual cobrando 24 horas, ela é tão forte que eu poderia dizer para vocês que boa parte das pessoas que adoecem ou não andam estão passando por processo de assédio, porque vai minando, até o corpo vai minando, né? A pessoa não consegue fazer, então é muito difícil, por isso que a gente tem que ter muita paciência quando você tiver alguém na sua família, alguém perto de você, passando por uma alteração que você percebe que é estranha, a pessoa não vai para frente, vive de mal, vive lá no canto, reclamando, meio pesada, não, aí tipo, porque não levanta, vai fazer alguma coisa, ganhar dinheiro, cara, não consegue, não consegue. O assédio espiritual, o poder de influência de uma consciência sobre a outra, é de uma força que só e outra coisa, não pague para ver, porque aí a gente pode falar qual seria a forma de se desvincular de uma coisa dessa. Infelizmente, ela é simples sobre fazer, mas não é simples para quem vai fazer. É alterando a frequência, é não permitindo com que algo controle como. Chegue para uma pessoa que está no fundo do poço, sentindo aquela sensação constante, aquele desânimo, em que o corpo dela já se habituou a estar dessa forma, onde ela já não tem mais sinapse, onde ou as sinapses corretas, digamos, os neurotransmissores já não funcionam direito, os hormônios já estão sob efeito, ela tem assim, ela passa por um assédio e o espírito sai. Então ela não tem tempo para se recuperar, porque ela dorme mal, ela não acorda bem, ela vive mal. Então, daqui a pouco o espírito volta, quando ela começa a se recuperar, já baixa de novo. Então, ela está literalmente sobre questão de doença, sobre um acesso de uma influência constante, como se fosse um vírus que ataca todos os dias. O correto é envolver essa pessoa numa boa frequência, tentar fazer com que, através de alguma ajuda médica, quer dizer, porque o corpo físico ele está sob influência já, fazer esse corpo físico que ela saia daquela situação com alguma ajuda, com a presença áurica positiva da família perto, tá? Constantemente, principalmente quando essa pessoa não ora e envolve um vício no meio. Aí, meu pai, aí lascou a Bahia. Ela não tem fé e ainda está, normalmente acontece, abre-se o espaço para uma questão de vício. Aí lascou. É muito difícil ajudar uma pessoa dessa, porque a frequência baixa muito e ela passa a ficar sob domínio da consciência, porque está constantemente nessa atitude, numa baixa frequência. Então começa a beber, começa a usar droga, ou fazer qualquer coisa que possa fazer ela ficar, fumar, né, constantemente, porque para tentar, é uma das poucas sensações que tem para poder fugir na verdade, a sensação é uma mistura de controle com tentativa de fuga, tenta fugir daquilo, e não é tão simples assim, né, é uma forma que encontra. Então, normalmente, a pessoa que está passando por assédio, dificilmente não vai estar com alguma coisa de um ciclo vicioso, tá? Então aí é o assédio mais forte. Mas ainda assim, um correto é, 2 exemplos. Um é este que eu tô falando, quando você passa por um assédio temporário, você está irritado temporariamente. Nesse momento você vai fazer o seguinte, desliga de tudo de rede social, e você vai colocar, eu faço sempre isso, coloca as mãos no seu peito, tá? As duas, você está sob influência, tá? Então você precisa entrar em oração, porque não dá para sair mais sozinho, você não vai conseguir, não sozinho, você precisa de ajuda, tá? Como a gente ficar doente às vezes, tem que ir no médico, não tem o que fazer, você vai precisar de uma ação mais intensa, de alguma coisa que se coloca na veia, alguma coisa que você possa sentir um alívio se uma determinada dor, tomar uma injeção, não tem mais o que fazer, você tem que ter um cuidado mais intensivo sobre aquela ação. Então, como é algo espiritual que ainda vai chegar a atingir, é temporário, você tira tudo de você, porque você vai ver uma notícia e você vai ficar irritado, você vai ver gente, você fica irritado, para você ter ideia, até com gente sorrindo. Uma pessoa está sorrindo, vai sorrir para PQP, você fica, tudo te irrita. Você vê, a rede social vai fazer você ficar irritado, tudo desvincula de tudo. Bota a mão no peito, tá? E você, com essa energia, você solicita a Deus
Conversa com Deus, diretamente com Deus. Não se preocupa que vai responder na consequência, um mentor, alguma coisa assim. Aí você humildemente fala, Deus, mentalmente, não, o que você quiser. Fiz tudo que eu posso, não estou conseguindo sair sozinho. Estou fazendo um trabalho. Aí você fica em oração o tempo inteiro, em vibração. Aí você vai perceber, não vai dormir sem orar. Não pode. Porque o espírito vai tentar levar você para o astral para ver o que vai acontecer quando você for projetor astral, ou quando você tiver condição, ou tiver uma sensibilidade, é você perceber a tentativa. E outra coisa, quando você se sutiliza e tem sensibilidade, isso acontece bastante comigo. Estava no carro, não foi? A gente saiu agora à tarde, e eu estava sentindo uma coisa colada na minha aura já. Eu falei, ó, estou sentindo colado na minha aura. Eu falei, sabe por que eu estou sentindo? Porque eu estou me sutilizando e como há uma tentativa de tentar me baixar a frequência, então cola eu percebo, então eu percebo aquela coisa meio colada assim na hora, assim, né? Você até percebe a presença, normalmente pelo lado direito, tá? Até percebe a presença perfeita, assim, aí eu falo, por que eu consigo perceber? Porque eu estou em outra frequência, na hora que você não percebe mais, você está na mesma frequência, então a energia é tão igual que você não consegue mais perceber. Então, quando você sai da frequência, a causa a reação, mas o espírito não deixa de tentar, ele continua tentando. Você tem que se ligar nisso. Então, todo dia, nesses dias especificamente, a sintonia tem que estar o dobro do que era, pelo menos o dobro. Então, você toma cuidado com coisas que você está fazendo, vai dormir todo dia em oração, não vai deitar hora nenhuma, não se permite apagar a consciência, fecha os olhos em alguns momentos, sempre está em oração, não faz nada que possa lhe baixar a frequência, site pornográfico, sei lá, capacidade de você se observa mais vezes no seu verbalização, para não acabar brigando com alguém, tá? Porque você está sob influência. Por mais que você esteja ali inteiro em você, tem alguma coisa tentando lhe acessar. Então não dá para dizer que seu corpo não está respondendo fisicamente, suas energias não estão alterando você e que não tem uma variação sobre você, o quanto você está controlado. Então existe uma intenção de fazer isso. Então quando ele vai sair, não vai ficar. O assédio temporário dura 3 dias. Ele vai acontecer e vai sair. Mas vamos para o permanente. Aí, meu pai, você está com problema. Porque provavelmente você não vai conseguir sair sozinho tão fácil. Vai precisar de ajuda. Aí você precisa ir no centro, são várias coisas que precisam ser feitas. Você precisa tomar passe, porque a movimentação magnética é muito baixa, você não está conseguindo se recuperar. Então existe uma fraqueza, muito sono, muito além da própria irritação, uma questão antissocial, você não se socializa muito, quer ficar mais sozinho, isso acontece bastante, tá? Vai ter que buscar um lugar, por exemplo, você buscar um reikiano, ou um centro espírita, um centro esotérico, um centro de umbanda, você tomar um passe de pessoas preparadas, mesmo que possam, fale, ó, preciso de um passe, ou só tomar um passe. Quando chega em casa, você fica mais, liga sempre um incensozinho, coloca coisinhas do lado que possam ajudar você a ficar mais bem sintonizado, isso para você começar a querer sair. Só que se você não tem força para se movimentar, se você, não sei se você está falando de você ou de alguém do lado, se tiver alguém na sua família assim, você vai ter precisar de uma pessoa positiva encostando na sua aura. Porque assim como tem um espírito negativo influenciando você, se uma pessoa legal encostar na sua aura, vai fazer com que você consiga ter força. Então um abraço, um toque, alguém que pegue em você. Cara, toque no cardíaco dos outros, não nos peitos. Mas também, toque no cardíaco de quem está mal. Se você não tiver ninguém para fazer, faz você. Você vai pegar suas mãos, ou vai bater, dando pequenos tapinhas com explosões, isso vai fazer com que você saia, pelo menos naquele momento, levante um pouco a frequência, ou passe as mãos em você. I'm sex por machorra. Se saboie energeticamente. Estou brincando, mas estou falando sério. Passe a mão em você, até você esquentar o peito, que essa parte é muito importante. É o lugar onde, se você faz isso, tira o assédio quase que imediatamente. Como você tem que sentir, até você sentir um aquecer mesmo, dá uma sensação gostosa. Só que é melhor alguém fazendo. Por exemplo, quando tem influência, a primeira coisa que eu faço é sempre cuidar do cardíaco da Carita ou das costas, porque é onde eles tentam acessar. É quase que imediatamente sai a influência sai imediatamente. E fica o tempo todo, tá? É uma coisa que é cíclica, então você tem que estar sempre cuidando de você e de outras pessoas. Tem várias outras coisas que funcionam, por exemplo, exercício físico. Todas as pessoas, que depois você está com muito assédio, você não consegue nem sair para se movimentar mais, está sob domínio, né? Mas é uma ação
exercitar-se regularmente faz com que você queime uma parte desse magnetismo, dificultando com que o espírito consiga te controlar. Por isso que muita gente precisa de exercício físico. Elas não estão na academia só pelo corpo. Um dos grandes problemas da pandemia foram as pessoas ficarem paradas dentro de casa. Elas tinham gente que não conseguia, a pessoa ficava louca, porque o assédio começa a dominar mais ela. Eu tinha um amigo que tenho, né? Ele criou um jeito, ele falou, rapaz, as pessoas eu vou morrer se eu ficar aqui, ele falou. Sabe o que ele fez? Comprou uma caixa do iFood. Eu falei, você, né? Ele comprou aquela sacolinha do iFood e saía de bicicleta. Ou ele fazia isso, rapaz, ou eu faço ou eu morro, ele fala. Se eu ficar em casa, eu vou morrer. O assédio é muito forte, eu não aguento. Então ele comprou uma caixinha do iFood que não podia sair, pegou uma bicicleta e fingia que ia entregar iFood e saía andando pela cidade, porque ele falava, velho, eu prefiro morrer de Covid, porque eu vou morrer, velho. Ele falou assim, a loucura de ficar parado, quer dizer, o magnetismo vai pegando, vai densificando, ele estava acostumado a fazer exercício, não fazia nunca, tá? Então a movimentação que ele tinha, era uma necessidade, né? A movimentação é importante, então consumir... nessa época, se você puder controlar os impulsos, também é uma coisa importante. Controlar as bebidas, a gente normalmente quer comer mais nessa fase, é comum, né? Com raras exceções, a pessoa come menos. Normalmente ele impulsiona a capacidade de compensação. Açúcar, café, álcool, qualquer coisa que possa compensar algo que de fato deu uma sensação de felicidade, nem que seja temporária, e comer faz isso, quando você come, né? Ela tem algumas liberações, que na hora que você está fazendo dá uma certa satisfação. O problema é que chega uma hora que isso atinge você até a saúde, né? Você vê que é natural isso. Existe até uma questão orgânica, o cérebro faz isso tanto por questões orgânicas, como as questões assim, de fazer você ficar melhor. Então é uma coisa incontrolável, tá? Isso é até explicável de forma científica. A mulher, por exemplo, na TPM, não na TPM, mas no momento que ela está ovulando, ela fica com mais fome. O corpo entende que ela pode vir a ter um filho e precisa de mais nutrientes, então ela fica com mais fome. Então tem algumas ações que o corpo, como dá uma desarmonia, o cérebro tenta fazer você melhorar, e isso você vai sentir alguns impulsos para poder sair disso. Os impulsos podem levar você a uma ação de desarmonia, né? Você não consegue controlar. Para tentar ter um pouco de amor por você também. Quando a gente sente esse amor pela gente, a gente acaba se cuidando, não deixar de gostar de você nas horas que está muito pesado, tá? Abraçar mais, ver Deus dentro da gente, muito importante para você perceber que você não está sozinho. A sede existe, mas a luz também. Que você está mal, não está se sentindo bem, mas também tem uma coisa do seu lado o tempo inteiro, você está esperando o espaço, porque é mais sutil. Então, quando você começa a cuidar de você, de alguma forma você está cuidando de Deus, e aquilo começa a nascer dentro de você mais forte, você fica mais presente quando isso acontece. Se você não puder fazer por você, eu não consigo levantar. Visualize que dentro de você tem de fato alguma coisa do Criador. Então dê um banho em Deus. Aí você vai comer alguma coisa, como uma coisa para você e para Deus. Se abrace, se penteie, sabe? Vou pentear aqui com a sua escovinha de mamãe, cabelo de mamãe. Mamãe, cabelo de... Deixa eu pentear porque eu tô... Meu Deus interno. Se fique bonitinho, coloque seu sutiã para ficar fofinho. Tenta sentir prazer com você. Faz a escova os dentes. Eu vou escovar o dente de Deus. Eu vou olhar, não é por nada não, viu, Deus? Você olha no espelho, olha o seu bucho e fala, Deus, que bucho sexy. Nós precisamos... Aí você começa a brincar, como se você não estivesse sozinho. Eu estou brincando, mas é verdadeiro isso. Então você cria uma alegria com você. Deus, precisamos ir na academia. A gente só come chocolate. Então você faz isso é muito importante, que você eleva a sua frequência e tira a sua frequência com a negatividade. Saiba que existe também a mediunidade, aquela que você permite acontecer. Tá? Vai acontecer também. Você precisa de um tempinho para sentir bem com você. É uma coisa gostosa, tá? Respire, velho. Quando você pensar em Deus, respire profundamente. Como se você estivesse entrando em contato, movimentando. É muito importante. Você vai tentar fazer, leve Deus para passear com você. Você não vai sozinho. Olha, eu vou levantar, não estou com vontade, mas Deus precisa dar uma volta. O Deus que mora em mim precisa dar uma andada. Então faça por esse ser, que uma parte dele mora na gente. E ele está ali esperando uma resposta. E quando você dá atenção, ele retorna para você.
É muito bonitinho isso. Lilian Sato, obrigado aí, Lili, por dar presentinho pra turminha. Pra galera ficar feliz aí, um mês todo feliz.